Olá a todos, eu sou Leonardo Abud e sejam muito bem-vindos ao meu canal, A Matriz dos Investimentos. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre as empresas do setor de construção civil e comentar um pouquinho sobre duas empresas que eu tenho na minha carteira. Esse é um setor bastante polêmico, eu vejo muitos gestores, muitos analistas que detestam e alguns que já têm uma visão um pouco mais contrarian, que olham para o setor a depender do preço. É nesse sentido que eu me encaixo. Eu não enxergo esse setor como sendo um setor excepcional, eu acredito que estruturalmente é um setor comoditizado, que é difícil as empresas conseguirem gerar valor consistentemente, mas também eu entendo que é uma forma de você se expor a uma questão cíclica e por conta disso eu gosto de olhar a depender do preço. Então fiquem ligados que o vídeo está bastante interessante. Então começando a gente vai falar um pouco sobre como é que foram as empresas desse setor ao longo dos últimos 10 anos. Bom, a gente pode perceber que nos últimos 10 anos, a melhor empresa do setor foi a EZTEC, que teve um retorno de 150%, mais ou menos, o que não é um retorno excepcional para 10 anos. Ou seja, no meu entender, a melhor empresa do setor ainda não conseguiu remunerar adequadamente o capital do acionista, né, dado o risco que a gente correu. Além disso, a gente vê várias empresas que praticamente quebraram, ficaram muito próximas de quebrar. A gente teve, por exemplo, os casos de PDG, a gente teve Gafisa, que está caindo aí 90% desde lá, Rossi, Viver, a própria Elbor, que já foi uma empresa muito boa, a gente vê aqui acumulando uma queda de 80%. Então, a gente pode perceber que não foi um setor que conseguiu entregar bons resultados num período aí de 10 anos, que já não dá mais para ser considerado curto prazo. Para vocês entenderem um pouco, o setor de construção civil, eu trago aqui, ele é um setor muito cíclico. E aqui eu trago, isso aqui é um gráfico do Federal Reserve, né, o Banco Central Americano, em que eu comparo a taxa de juros de imobiliária, né, a taxa de juros de financiamento imobiliário de 30 anos, em azul, contra o número de vendas, o volume de vendas de novas unidades de apartamento. Então a gente percebe que quando tem uma taxa de juros baixa, o volume de vendas de apartamentos, né, de unidades residenciais, sobe. Então esse é um setor que muitos analistas olham como sendo uma forma de você se expor a uma inflexão macroeconômica. O que é isso? Quando a taxa de juros vai cair, quando há uma melhora na parte macroeconômica, é uma forma de você comprar essas empresas já observando, já olhando que vai haver um aumento de unidades residenciais sendo vendidas e esse setor vai ser muito beneficiado por conta disso. Então, hoje, num cenário em que a gente ainda está tendo um aperto um aperto monetário, né? A gente ainda não sabe onde é que esses juros vão parar, muitos acreditam que já chegou no limite, mas a gente não sabe por quanto tempo vai ficar. Eu entendo que muitos analistas gostam de olhar mais para um call macroeconômico para o setor de construção civil. E por que isso acontece? Bom, aqui eu trago uma simulação de um financiamento imobiliário. Então, um imóvel ele é um bem de um valor muito alto. E por conta disso, as pessoas elas costumam financiar seus imóveis. Então, é preciso você ter algum tipo de financiamento barato para as pessoas quererem comprar um imóvel. E quando os juros sobem, qualquer 1%, um ponto percentual de alta nos juros, tem um grande impacto na compra desses imóveis. Isso porque um financiamento de 20, 25, 30 anos, o que importa para a pessoa não é o valor do imóvel, é o valor da parcela. E quando a gente tem um aumento de um ponto percentual no financiamento de 25 anos, isso é mais ou menos uma alta de uns 8 a 9% no valor da parcela. Então, quando a gente tem uma alta de juros, encarece a parcela e aí há uma queda muito forte no ciclo, né, na demanda por unidades, por imóveis. Bom, aqui eu trago para vocês como é que isso aí impacta as ações de capital aberto, né, as ações do setor de construção civil. Então a gente tem aqui o preço-valor patrimonial da EZTEC e da Cyrela e a Selic nos últimos anos. E a gente pode perceber que quando a Selic cresce, o valor das empresas, né, o preço-valor patrimonial cai. Ou seja, alta de juros, o mercado começa a vender as empresas do setor de construção civil. Na outra ponta, quando o ciclo começa a ser o ciclo monetário começa a ser afrouxado, ou seja, quando a gente tem uma queda na taxa de juros, a gente vê uma melhora do preço das ações. O que tem acontecido recentemente, e a gente tem visto quedas de 60%, 70% do valor das empresas do setor de construção civil, é que os juros começaram a subir. A gente está, como eu comentei, numa alta, né, num ciclo de aperto de juros, e isso tem impactado muito as empresas do setor. O mercado já se antecipa prevendo que as vendas vão cair e que os resultados das empresas também vão cair. Bom, mas se a gente tiver uma posição um pouco contrarian, como eu falei, né? A gente toma uma posição um pouco apostando que não, uma hora esse ciclo as ações estão muito baratas, uma hora esse ciclo vai virar e agora acaba sendo um momento bom para a gente comprar. Será que isso deu certo no passado? Bom,
Se você tivesse comprado lá em 2015, quando a Selic estava em 14 e poucos por cento, e tivesse comprado as ações da EZTEC, se a gente for pegar até o final até a melhora do ciclo monetário, né? Então quando a gente teve uma queda dos juros, final de 2019, a gente vê que as ações tiveram uma alta de 570%. É uma alta bastante expressiva. E que inclusive o movimento foi bastante explosivo aqui. Então, quando o mercado começa a perceber que o setor está melhorando, as ações elas respondem de uma forma assim, muito abrupta. Então, acabou sendo um bom negócio comprar as ações da EZTEC, tendo essa posição um pouco contrária, mesmo que você tenha sofrido algum tempo no período de 2015 até mais ou menos 2016, a gente viu que a hora que o mercado dá uma melhorada, essa ação reage muito forte. Mas, quando a gente olha, por exemplo, as ações da Elbor, é uma empresa que, pegando o mesmo período, as ações tiveram uma alta de mais ou menos 150%, que não é uma alta muito expressiva. O que acaba acontecendo, né? A Elbor teve problemas de cunho microeconômico, então a empresa sofreu muito. Por conta disso, não basta simplesmente a gente sair comprando uma empresa que esteja, uma empresa do setor de construção civil qualquer, que a gente já vai conseguir surfar isso muito bem. A gente precisa ter uma certa seletividade para escolher as melhores empresas. E aí, alguns pontos que eu gosto de trazer. O primeiro, aqui em São Paulo, a gente viu nos últimos anos um crescimento muito forte do número de unidades lançadas. Um perfil de unidade lançada que eu vi com muita frequência são essas unidades de um dormitório de médio alto padrão. São os chamados estúdios. Então esse, por exemplo, é um segmento que eu tenho buscado evitar as empresas que têm uma exposição muito grande. Eu entendo que aqui em São Paulo a gente teve um plano diretor que acabou beneficiando muito, que acabou incentivando muitas empresas a lançar esse tipo de produto, mas hoje eu tenho um certo receio de que quando a gente começar a ter a entrega desses produtos, vai haver uma super oferta e algumas empresas que tiverem uma exposição muito grande acabam sofrendo com isso. Então, por conta disso, é um ponto que eu tenho evitado já. Além disso, o que a gente busca, então, em empresas do setor de construção civil? Bom, empresas com longo histórico no setor, então empresas de dono com histórico que sabem operar o setor de construção civil, empresas com ativos de qualidade, que tenham bons bancos de terreno, que tenham imóveis bem localizados, baixo endividamento, porque essas empresas vão precisar passar por um período difícil macroeconômico, e um bom nível de valuation, obviamente a gente quer comprar empresas baratas. Então a gente vai entender, com isso daqui em mente, a gente vai olhar um pouquinho das empresas que eu tenho na minha carteira. Mas antes de mais nada, eu quero pedir para vocês que se inscrevam no canal, que ativem o sininho, que deixem o like, que compartilhem esse vídeo com seus amigos, isso ajuda demais o canal. Se você conseguir compartilhar com seus amigos, isso vai me ajudar a crescer e me incentiva cada vez mais a trazer conteúdo de qualidade para vocês. Então vamos lá, a primeira ação que eu tenho hoje na minha carteira. Lembrando, pessoal, isso não se trata de uma recomendação de investimento. Então são as ações da Lavi. A Lavi é uma empresa do segmento de alta renda, então ela opera num segmento mais nichado. Uma empresa aqui de São Paulo, que tem como grupo controlador o pessoal da Cyrela. Então, para vocês que não sabem, eu sou engenheiro civil, eu cheguei a estagiar na Cyrela há muito tempo. E essa é uma empresa que eu tenho um grande apreço, é um pessoal muito ético, a família Horn são pessoas muito honestas, que têm um período muito longo dentro do setor de construção civil, conhecem muito bem esse setor, e por conta disso eu gosto de saber que essas pessoas estão tocando a Lavi, né, que são o grupo controlador da Lavi. Bom, quando a gente olha um pouco para as margens brutas da Lavi, isso é uma coisa muito importante. A Lavi tem margens brutas elevadas, próximas à da EZTEC, que é o player de maior margem bruta do setor. Isso é uma coisa que eu acho muito positiva, porque além disso, a gente tem visto, né, além de um cenário macro difícil para a parte de juros, a gente viu um aumento muito grande do custo dos insumos da construção. Então, aço, concreto, PVC, enfim. E empresas que têm margens brutas mais elevadas, elas são capazes de absorver melhor essas altas de insumos. Eu enxergo que no curto prazo a gente deve ter alguma pressão também na parte de mão de obra, principalmente aqui em São Paulo, e eu acredito que a Lavi, por ter essas margens brutas mais elevadas, ela vai ser capaz de absorver melhor esses impactos de custos. Um outro ponto importante é com relação ao endividamento, isso é uma coisa que eu gosto bastante. A Lavi, só para vocês entenderem, isso aqui é a dívida líquida dividida sobre o patrimônio líquido. E quando a dívida líquida é negativa, significa que a empresa, na verdade, tem um caixa maior do que a sua dívida. Então, vamos supor que ela tem R$1 milhão em caixa e tem R$500 mil de dívida. E esse é o caso da Lavi, ela é a empresa com o maior nível de caixa líquido dentro das empresas do setor.
A empresa fez a abertura de capital recentemente e isso dá um colchão para ela passar com tranquilidade por um período mais difícil. Não que eu acredite que ela viva passar por um período muito ruim. De novo, é uma empresa de um nicho em que as pessoas têm um poder aquisitivo mais alto, mas é bom que a empresa tenha esse nível de caixa, porque isso permite que ela consiga buscar, vamos dizer assim, oportunidades no setor em que a hora que o setor está ruim, né, que as empresas estão com caixa, com dificuldades nos seus fluxos de caixa, a empresa ela consegue comprar terrenos baratos, se ela tiver caixa, que é o caso da Lavi. Um outro ponto é que a Lavi também tem um dos menores níveis de despesas sobre a sua receita líquida, ou seja, o percentual da sua despesa dividido pela sua receita líquida é um dos menores do setor. Isso mostra que é uma empresa que, se tiver que reduzir o volume de lançamentos, ela não vai ter que carregar um peso grande vindo de despesas administrativas, é uma empresa mais leve. E eu gosto bastante disso porque, de novo, a gente não sabe como é que vai ser o curto prazo, se tiver que reduzir lançamentos, a empresa está preparada. Um outro ponto também é que, para vocês entenderem, as empresas do setor de construção civil, elas vendem seus apartamentos e vão reconhecendo a receita da venda conforme elas vão construindo. É diferente de uma empresa normal. E o que acontece é que a Lavi tem um backlog, ou seja, apartamentos que já foram vendidos e que ela só precisa construir para reconhecer essa receita, e ela tem esse backlog que é bastante elevado. Isso significa que se ela tiver que reduzir o volume de lançamentos, ela ainda vai ter um volume de receita a reconhecer só dos apartamentos que já foram vendidos, que é bastante significativo. Isso, de novo, permite que a empresa atravesse esse período mais difícil aí no curto prazo. Além disso, como a empresa tem um volume de caixa muito elevado, né, um caixa líquido elevado, o que ela reconhecer de resultado aí nos próximos períodos vai permitir que ela distribua bastante dividendo, porque ela está com uma posição muito confortável de caixa, vai dar lucro, provavelmente, acredito muito que ela continue dando lucro. Isso vai permitir que ela pague um payout, que ela tenha um payout bem elevado de dividendos. Por fim, a gente chega na questão de valuation. Eu gosto de olhar a questão de preço e valor patrimonial no setor de construção civil. A Lavi hoje negocia algo como 0,76 do valor patrimonial, é um pouco acima de Iven e Trisul, que estão aí na casa do 0,55, e abaixo de Exetec e Cyrela, 0,84 e 0,80. Então está no meio do caminho. Porém, a empresa ela tem um nível de dívida líquida, né, de caixa líquido, bem elevado. Então, é uma empresa que tem 500 milhões de caixa líquido e ela vale 900 milhões em bolsa. Então, isso, quando a gente ajusta esse preço sobre o valor patrimonial da empresa, eu enxergo que, se a gente ajustar pelo caixa, a empresa negocia algo como 0,62, 0,63 do valor patrimonial, o que é um número consideravelmente abaixo aí de Exetec e Cyrela, e com qualidades com qualidades muito boas, como eu comentei já. Então, é uma empresa que, para mim, está num valuation interessante e que está com características muito interessantes também. Por conta disso, essa é uma das empresas que eu tenho na minha carteira. Para vocês entenderem, hoje eu tenho mais ou menos 10% do que eu tenho em ações, né, da parte de ações em empresas do setor de construção civil, divididos entre 3 empresas. A primeira, então, é a Lavi, a segunda é a Moura do B. A Moura do B é uma empresa do segmento de médio alto padrão que opera no Nordeste e que eu vou falar mais a fundo da Moura do B num próximo vídeo, então eu vou dedicar um vídeo só para a Moura do B, provavelmente na próxima semana. A terceira empresa que eu tenho do setor de construção civil, aí já não é do segmento de médio alto padrão. A terceira empresa é uma empresa do segmento de baixa renda, que é a Cury, e que também eu vou fazer um próximo vídeo explicando mais a fundo sobre o segmento de baixa renda e especificamente a Cury. O segmento de baixa renda teve aí algumas notícias recentes, então eu também preciso colocar isso um pouco na conta. Foram notícias positivas, o governo fez alguns ajustes no programa Casa Verde e Amarela. Então essas são as 3 empresas que eu tenho na minha carteira do setor de construção civil e provavelmente nos próximos vídeos eu vou falar um pouco mais sobre as outras 2. Bom, pessoal, peço de novo para vocês que se inscrevam, que ativem o sininho, que deixem seu like e compartilhem o vídeo, me ajuda muito isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!